Shalom e sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. A gente vai embarcar juntos, assim, numa exploração profunda, né, de um tema bem central da Cabala. A origem da nossa alma, de onde a gente veio espiritualmente falando. E como isso se liga com o nosso caminho de crescimento, de correção. Para guiar essa análise, a gente está se baseando nos ensinamentos muito valiosos de Moreh Luiz Pires, lá da Escola de Kabbalah Hakdamah. E a pergunta que fica pairando é intrigante. Segundo essa sabedoria antiga, a imagem de quem ou do que nós fomos realmente criados. E talvez o mais importante, né? Quais são as implicações disso para a nossa vida, para a nossa jornada espiritual no dia a dia? A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas camadas, sabe, desses conceitos que são bem profundos, para entender melhor o nosso lugar na criação e o potencial de transformação que está dentro de cada um. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Sem dúvida, é um tema fundamental que mexe com as raízes da existência humana, né? Pela lente da Kabbalah. E é bom lembrar, a Kabbalah não é só teoria abstrata. Ela se propõe a ser um mapa vivo, um guia mesmo, para entender os mistérios da conexão entre o divino, o universo, a alma, e esses ensinamentos sobre a origem, eles são a base desse mapa todo. Exato. E a primeira peça desse quebra-cabeça que os ensinamentos trazem é sobre o lugar da nossa criação. Muitas vezes a gente imagina, né, que a criação humana foi lá no topo, no plano mais elevado. Mas a Kabbalah, pelo que a fonte nos mostra, diz que não foi bem assim. A nossa criação não aconteceu no mundo de Atzilut, que é descrito como o mundo da emanação divina pura, a fonte de tudo. Aconteceu, na verdade, um degrau abaixo, vamos dizer assim. Fomos formados no mundo de Beria. Isso, Beria, o mundo da criação. É tipo, Atzilut seria a ideia pura, a faísca inicial, e Beria já é o plano onde essa ideia começa a tomar forma, onde as estruturas aparecem. Essa distinção Atzilut e Beria, ela é fundamental. Atzilut é pura luz, potencial absoluto, sabe? Indiferenciado. Beria já tem um nível de separação, de contorno, de organização. É o mundo do trono divino, onde as almas superiores residem, mas ainda assim um passo distante da fonte primordial. Nossa origem está nesse ambiente aí, de estrutura de forma nascente. E dentro desse mundo Beria, a iniciativa para a nossa criação, o impulso mesmo, veio de uma força específica segundo os ensinamentos. Não veio direto da sabedoria pura e infinita, que a gente associa a Abba, o Pai Divino, Chokhmah ou Chokhmah. Não. Veio de Imá, a Mãe Divina, que corresponde a Bina, a inteligência divina, a grande entendedora, a fonte da estrutura, das leis. Foi Imá quem disse a Abba, façamos o homem. E aqui a coisa começa a ficar realmente fascinante, né? Se a iniciativa partiu de Imá, de Bina, e fomos criados em Beria, a consequência direta e talvez surpreendente para alguns é que fomos criados à imagem e semelhança de Imá. E não diretamente a imagem de Abba, de Chokhmah. O nosso molde original, digamos, reflete a inteligência estruturante, não a sabedoria mais abstrata. Precisamente. E as implicações disso são enormes. Ser criado à imagem de Ima Bina significa que a nossa essência está ligada à compreensão, à estrutura, às leis que regem o universo. Bina também é associada a Elohim, né? Que é o nome divino que a gente vê lá no Gênesis, traduzido como Deus, mas que na Kabbalah está ligado a esse aspecto do divino que julga, que mede, que bota ordem, limite. A nossa configuração de fábrica, por assim dizer, é baseada nesse sistema divino de ordem, de inteligência. Então, peraí. Se o nosso sistema operacional é Ima, Bina, Elohim, o que acontece quando a gente sai da linha? Quando comete o que se chama de transgressão, de pecado, isso muda tudo, não? Muda completamente. O que é fascinante aqui
é que, por essa ótica, a transgressão não é primariamente uma ofensa contra a sabedoria infinita lá de Abar Hokma. É, na verdade, uma infração contra as leis, contra a estrutura que foi estabelecida por Ima Elohim. É tipo tentar rodar um programa que não é compatível com o sistema. É um desalinhamento com a própria ordem cósmica onde a gente foi inserido. De certa forma, a gente age contra a nossa própria natureza fundamental que foi moldada por Binah. Ah, entendi. Então não é tanto uma rebelião contra um Deus lá longe, mas um curto-circuito dentro do sistema da criação do qual a gente faz parte. E a correção, então? Como ela funciona nesse modelo? A correção. Bom, que muitas vezes a gente percebe como dificuldade, né? Sofrimentos, desafios da vida aqui no mundo físico, em Asiá, ela é vista como uma ferramenta dessa mesma estrutura de Elohim. Não é um castigo que vem de fora, sabe? É mais uma consequência natural do desalinhamento. É a própria inteligência da criação, a vara da natureza, como diz o ensinamento. Pense nas leis de causa e efeito, né? As consequências das nossas ações agindo para nos realinhar. É o sistema tentando se autocorrigir, nos empurrando de volta para a harmonia com as leis de Ima Bina. Isso faz muito sentido. Embora seja uma visão bem rigorosa da existência, mas parece que tira um pouco aquela ideia de um Deus punitivo, né? E coloca a responsabilidade mais na nossa interação com as leis naturais e espirituais. Mas, felizmente, a história não termina aí, certo? A gente não está só preso nesse ciclo de erro e correção automática. De forma alguma. Esse é só o ponto de partida. A beleza do ensinamento cabalístico é que ele sempre aponta para um caminho de retorno, de ascensão. O estado inicial de humano, Adam, criado em Beria, à imagem de Imá, é só o começo da jornada. E qual seria o próximo passo, então? Para onde essa jornada leva? Leva a um potencial de elevação. Os ensinamentos falam da possibilidade de subir do nível de humano para o nível de humano que fala. Em hebraico, medaber. Humano que fala. Isso só um pouco óbvio, né? Todo mundo fala. O que significa isso nesse contexto específico? Ah, sim. Aqui, falar tem um significado muito mais profundo. Não é só vocalizar. O medaber não é só quem fala, mas quem usa a fala e a mente para se conectar ativamente com a sabedoria divina. É a pessoa que estuda a Torá no sentido amplo, né? Incluindo a Kabbalah, que medita nessas palavras sagradas, que busca ativamente entender os segredos do céu, os mecanismos da criação. É usar essa capacidade de pensar, de comunicar, que nos diferencia para nos realinhar com a fonte. Entendi. É um engajamento consciente. É sair da condição de ser só uma criatura sujeita às leis de Beria e começar a participar do diálogo com o Criador, buscando entender o manual do usuário do universo, digamos. Exatamente. É um movimento ativo de Beria em direção a Atzilut. É começar a vibrar numa frequência mais próxima daquela sabedoria pura, de Abba Hokmah, da luz infinita. É um processo de refinamento, de elevação da consciência. Mas essa subida, essa aproximação de Atzilut, não deve ser simples. Se a nossa estrutura original foi feita lá em Beria e, digamos, sofreu mais avarias com as transgressões, como a gente pode suportar essa luz mais intensa de Atzilut? Imagino que precise de um preparo, uma restauração antes. É precisamente isso. Antes da gente poder conter uma luz maior, o nosso recipiente espiritual precisa ser consertado, fortalecido. E é aqui que entra um conceito muito rico, muito central nesses ensinamentos. O processo de reparo através das Tikkunei de Dikna, as 13 reparações da barba. Reparações da barba. Confesso que o nome soa um tanto pitoresco. Precisa explicar isso aí. Sim, o nome é simbólico, né? E pode causar um estranhamento inicial. Com certeza, não estamos falando de barbas literais. Na linguagem da Kabbalah, a barba, a Dikna, de Arish Ampin, que é um aspecto elevado associado a Keter, a coroa, representa a manifestação da misericórdia divina Rahamim, de um jeito que pode alcançar e interagir com as realidades inferiores.
As Tikkun Digna são, na verdade, 13 canais, ou atributos dessa misericórdia que fluem lá de Atzilut para o nosso nível de existência. Então são tipo 13 qualidades de misericórdia divina que funcionam como ferramentas para reparar o espírito. Exatamente. Pense nelas como 13 luzes, ou energias mesmo, de cura e restauração. Os ensinamentos mencionam algumas delas, ou as virtudes que elas representam, né? A tolerância, a paciência infinita, a capacidade de suportar as afrontas, de perdoar as iniquidades, as transgressões, tanto as nossas quanto as dos outros. Não são só conceitos éticos bonitos, sabe? São consideradas forças espirituais ativas. E como elas reparam o nosso recipiente? Ao cultivarmos ativamente essas qualidades na nossa vida, buscando ser mais pacientes, mais tolerantes, mais perdoadores, a gente está, na prática, aplicando essas luzes de misericórdia nas fraturas do nosso ser. A gente está reconstruindo a nossa capacidade de lidar com a realidade, de suportar as dificuldades sem quebrar e, o que é crucial, de receber e conter níveis mais altos de consciência, de luz espiritual, sem sermos sobrecarregados. Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que cultivar essas 13 qualidades é o trabalho prático, essencial para preparar o terreno para a ascensão, para nos tornarmos realmente Medaber. Isso é muito profundo. Transforma virtudes como paciência e perdão de simples boas maneiras em ferramentas ativas de engenharia espiritual e traz uma dimensão muito prática para tudo isso. Falando em prática, parece que Mori Luiz Pires conecta esses conceitos elevados a atitudes bem concretas no dia a dia, especialmente na relação mestre-aluno ou entre nós mesmos. Sim, ele tira uma lição direta sobre a indulgência. Se as 13 reparações são sobre misericórdia, Rahamim, então quem está numa posição de guiar, de ensinar, ou mesmo em qualquer relação humana, não deve aplicar a letra fria da lei cegamente. É preciso ter a sensibilidade de imabinar, a inteligência que compreende e aplicar a correção com misericórdia. Ou seja, entender o nível de cada um, sacar onde a pessoa está. Exatamente. Reconhecer que um erro de um iniciante que ainda está aprendendo a andar espiritualmente não pode ser julgado com o mesmo rigor que um deslize de alguém que já tem mais conhecimento, mais experiência. A correção, quando precisa acontecer, tem que ser feita com amor, sabe? Com o objetivo de levantar, não de esmagar. Levando em conta as fraquezas, o estágio de desenvolvimento da pessoa, é aplicar a qualidade do perdão, da paciência, das Tikkun Dignar na prática diária. É uma bela aplicação. E tem outra prática que os ensinamentos mencionam como importante nesse caminho de ascensão e reparo, a forma como a gente busca o conhecimento. Sim, o contraste entre o estudo solitário e o estudo compartilhado. A introspecção individual, o Devodut, aquele apego a Deus em solidão, tem seu valor, claro. É um momento de conexão pessoal importante. Mas os ensinamentos segundo a fonte, eles ressaltam que a força dinâmica para realmente desvendar os segredos mais profundos, para fazer a luz da compreensão crescer exponencialmente, ela reside no estudo em conjunto, o que é conhecido como Havruta, o estudo em pares ou em grupo. Por que essa ênfase toda no estudo compartilhado? Qual a mágica aí? Olha, parece que tem uma alquimia que acontece quando duas ou mais mentes se juntam com esse propósito sincero de buscar a verdade. A pergunta de um acende uma luz na mente do outro, sabe? A perspectiva de um desafia, refina a compreensão do colega. As dúvidas que são compartilhadas levam a descobertas que talvez sozinho não seria possível. A própria interação, o debate respeitoso, a construção junta do entendimento, tudo isso gera uma energia, uma luz, que é maior que a soma das partes. Isso levanta uma questão importante sobre como a própria comunidade, a colaboração, não são só um suporte social, mas uma ferramenta intrínseca, poderosa para o crescimento espiritual. E para manifestar aquela inteligência de Imabiná de forma viva, construtiva. Que perspectiva interessante. O aprendizado como um ato, inerentemente social e colaborativo no seu potencial mais alto.
Bom, fizemos uma viagem e tanto hoje, hein? Mergulhando nesses conceitos da Kabbalah, com base nos ensinamentos de Mori Luiz Pires, da Escola de Kabbalah Hakdamah. Vamos tentar recapitular os pontos principais rapidinho? Começamos entendendo nossa origem lá em Beria, o mundo da criação, e, crucialmente, que fomos criados à imagem de Ima, a inteligência divina Bina Elohim, que define a estrutura e as leis da nossa existência. Vimos que as transgressões são, então, um desalinhamento com essa estrutura fundamental. E a correção acontece através dos mecanismos dessa mesma estrutura Elohim. Não como punição externa, mas como um processo de realinhamento que muitas vezes a gente sente como os desafios da vida. Exploramos depois o caminho de ascensão, o potencial de se tornar um Medaber, um humano que fala, né? Que se engaja ativamente com a sabedoria divina pelo estudo pela palavra consciente. E descobrimos que a chave para essa ascensão é o reparo espiritual, facilitado pelas Tikkunei Dikna, aquelas 13 qualidades de misericórdia divina, paciência, perdão, que reconstroem nosso recipiente espiritual. Por fim, a gente tocou nas aplicações práticas. A necessidade de indulgência, de compreensão mútua, inspirada na misericórdia divina. E o poder transformador do estudo compartilhado, a Revruta, como um motor para desvendar segredos e fazer a luz crescer. Foi uma exploração densa, sim, mas muito rica. E para deixar uma semente de reflexão, talvez a gente possa se perguntar, à luz de tudo isso, se a nossa essência foi moldada à imagem de Ima, essa inteligência que organiza, que estrutura o cosmos, de que forma as nossas escolhas diárias, o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, estão ativamente nos alinhando ou nos desalinhando dessa imagem original. Como podemos, conscientemente, no nosso pequeno mundo, espelhar essa ordem, essa inteligência e essa misericórdia que a gente busca cultivar com as 13 reparações, participando assim desse processo contínuo de criação e reparo universal.